Bom dia. Você já ouviu falar em batismo com fogo? Você já foi batizado com fogo? Ou você deseja ser batizado com fogo? O que é batismo com fogo? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Bom dia. Irmãos, muito se tem falado por aí, principalmente, sem nenhuma crítica, entre os círculos pentecostais ou renovados, sobre batismo com fogo. Mas o que vem a ser isso? É uma coisa boa? É uma coisa ruim? É desejável? Muita gente fala sobre isso. E o que é que a Bíblia tem a dizer sobre essa questão de batismo com fogo? Bom, vamos observar o que é que a Bíblia diz. Né? Vamos ler os textos que falam sobre esse batismo com fogo. Basicamente, nós temos os evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus e Lucas, que falam sobre isso, e não existe mais nenhuma outra referência no Novo Testamento sobre essa questão de batismo com fogo. E o que vem a ser isso? Vamos ler os textos, vamos usar os textos de Mateus e de Lucas, que eles são mais explícitos sobre isso. Mateus capítulo 3, no versículos de 1 a 12, ele fala sobre isso. Nós vamos ler Mateus de 1 a 12 e depois nós vamos ler Lucas, apenas o trecho que faz essa referência, porque basicamente é a mesma coisa que ele diz. Então, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas, também no capítulo 3, a partir do versículo 15 até o versículo 18. Lucas 3, de 15 a 18. Também é o trecho, diz: o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo.
João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Veja, aqui João fala sobre dois tipos de batismo. O batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Em seguida, ele fala sobre que Jesus vai limpar a sua eira, ou seja, vai limpar a sua lavoura, vai limpar o campo que ele semeou, né? E ele diz então que ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ora, primeiro ele fala batismo com o Espírito Santo, e aí em seguida fala de juntar o trigo e guardar no celeiro. Depois ele fala batismo com fogo e diz que vai pegar a palha e vai queimar. Então, as ideias são paralelas. As ideias são paralelas. Batismo com o Espírito Santo, trigo. Batismo com fogo, palha, que é queimada. Isso aqui é óbvio, muito sucintamente, João está falando sobre o juízo final. Não é? Vejam só o que nós vamos ver, o que nós temos em outros textos falando de fogo no Novo Testamento. Será que o fogo é uma figura positiva de salvação ou será uma figura de condenação? Ou será uma figura de perdição eterna, de punição, de juízo? Nós vimos aqui que João indica que o batismo de fogo é jogada fora a palha que é desprezada na hora da colheita. Palha que não serve para nada. Então vamos ver. Nós já vimos aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 9, não é? Aliás, no versículo 10, que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Árvore que não presta é cortada e lançada no fogo. Qual é a ideia que vem à sua mente lendo esse versículo? Uma ideia de salvação ou uma ideia de juízo, de perdição eterna? Lucas, no capítulo 3, no versículo 9, também nos diz a mesma coisa, né? Lucas 3:9. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Não me parece ser uma coisa muito desejável, né? Não é uma coisa muito desejável. Vamos lá. Vamos ver as associações que nós temos aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. Lembrando, capítulo 5 começa o famoso Sermão da Montanha, né? Então, capítulo 5, versículo 22 de Mateus diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco,
corre o risco de ir para o fogo do inferno. Fogo, então, está associado a inferno. Vejam só o que diz Mateus, capítulo 18, no versículos 8 e 9. Mateus 18, versos 8 e 9. Se a sua mão ou seu pé fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Mais uma vez, fogo associado a inferno. Inferno associado a juízo, ao juízo de Deus, a condenação divina. Vejam só, em Mateus, no capítulo 9, 44. Marcos 9, 44. 9, 44. Aliás, a partir do verso 43. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Mais uma vez, fogo no Novo Testamento associado ao inferno, à punição eterna. Então, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Mateus, capítulo 13, versículo 30. Deixem que... Essa aqui é a parábola do joio, não é? A famosa parábola do joio, em que Jesus fala que o proprietário semeou o trigo, depois à noite, quando eles estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio, e o joio e o trigo cresceram juntos, e os empregados chegaram e disseram: o que é que a gente vai fazer? Vamos cortar? Disse: não, aguarde, deixa aí crescendo junto, né? Deixa crescendo junto. Quando os servos lhe perguntaram: Senhor, o que quer que tiremos o joio? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Estão lembrados? Muito parecido com o que João Batista tinha falado lá sobre batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo com o Espírito Santo, trigo no celeiro. Batismo com fogo, palha ajuntada, joio ajuntado em feixes para ser queimado. Para ser queimado. Ainda no capítulo 13, nos versículos 37 ao versículo 43, o que nos diz a palavra? Ele, explicando a palavra do joio, ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do rei. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia, o diabo. A colheita é o fim dessa era e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vejam então, meus irmãos, o fogo associado a juízo, associado à punição eterna. Certo?
A mesma ideia que João Batista oferece lá no comecinho, quando nós lemos sobre o batismo, batismo com o Espírito Santo associado ao trigo, que aqui Jesus explica o que é o trigo, são os filhos de Deus, ou seja, então os filhos de Deus todos são batizados com o Espírito Santo, e os ímpios todos são batizados com fogo, que é o que? Juízo final, condenação. Então, o batismo com fogo está associado à condenação eterna. Vejam o que diz Mateus 25:41. 25:41 é o sermão, né? É a continuação do sermão escatológico de Jesus. 25:41 ele diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Fogo eterno foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas vai receber também os homens ímpios que não se arrependeram. E você sabe quem foi que foi batizado com fogo? Vamos lá ver Lucas, capítulo 17. Vejam aí, Lucas, capítulo 17, 29. Há uma explicação bem clara sobre quem foi que recebeu esse tal do batismo com fogo. Foi justamente, ele diz aqui: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Judas, no versículo 7, fala sobre isso também. Judas, no versículo 7, diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Foram batizadas com fogo, receberam o juízo de Deus, a condenação de Deus e a punição de Deus por causa de seus pecados. E Judas diz claramente que eles são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Fala também sobre fogo. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então vejam todas as associações no Novo Testamento de fogo com punição, fogo com juízo de Deus. Nada agradável, nada desejável, né? Segundo Pedro, logo depois de Tiago, não é? Segundo Pedro capítulo 3, versículo 7. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Mais uma vez, o fogo associado ao dia do juízo, à destruição, à punição. E, finalmente, não poderíamos deixar de falar de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 14. Diz: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Lago de fogo é a segunda
morte. E Apocalipse 21, versículo 8. Mas aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então nós vemos, meus irmãos, que batismo com fogo não significa uma coisa positiva. Não significa dizer que a pessoa vai ter uma vida cristã mais fervorosa, mais robusta, mais firme. Não, nada disso. Batismo com fogo, segundo as Escrituras, significa juízo de Deus, significa punição. Então, meu irmão, não queira ser batizado com fogo. Não é uma boa coisa. Batismo com fogo é juízo de Deus, é condenação de Deus. O que faz a pessoa ter uma vida cristã forte, robusta, é o estudo sistemático da Bíblia, o estudo sistemático da palavra de Deus. Deus nos deu esta palavra para que nós pudéssemos ler. Ela é a nossa regra de fé e prática. Deus fala aos nossos corações através da Bíblia. O cânon está fechado. A revelação já foi feita. Tudo o que nós precisamos saber para a nossa salvação, para a nossa santificação está aqui. Precisamos nos aplicar a ler, a estudar e especialmente a colocar em prática o que nós aprendemos na palavra. Tiago nos diz, sede depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então precisamos conhecer a palavra e precisamos praticar a palavra. E precisamos também ter uma vida de oração e uma vida de sempre estarmos prontos a nos arrepender dos nossos pecados. É isso que vai fazer a nossa vida cristã, uma vida digna do Evangelho, uma vida forte, uma vida firme na presença do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, acione aí o sininho das notificações, dê o seu like, faça os seus comentários. Deus nos abençoe.